Olá, boa noite. Eu aqui mais uma vez falando com vocês e hoje mantendo as nossas lives para promover aqui a nossa reflexão sobre a doutrina espírita e os seus ensinamentos. Sempre eu digo aqui que não sou nenhum expert, mas um estudioso que busco trazer às pessoas sobre essa doutrina que mudou a minha vida e que tem mudado a minha vida e que pode, obviamente, mudar a vida de todos nós. Não sou melhor do que ninguém e me coloco até numa situação, às vezes, de muita sensibilidade no sentido de poder falar sobre essa doutrina. Primeiro porque é uma responsabilidade muito grande falar, e quando fala da doutrina acaba-se, obviamente, porque ela é a doutrina de Cristo, de Jesus, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, que no século XIX descobriu, através dos espíritos, a imortalidade da alma e a continuação da vida no plano espiritual. Todos os nossas lives são baseadas, elas são baseadas justamente nesses ensinamentos. E busco aqui transmitir de uma forma tranquila, serena, sem debate, sem proselitismo, porque o mal, às vezes, das pessoas que lidam com a religião é querer converter as pessoas à sua religião. Essa não é minha finalidade e nem tampouco é a finalidade da doutrina espírita, no seu conteúdo, fazer com que as pessoas se convertam à doutrina. Naturalmente, é importante que as pessoas descubram, se conscientizem, busquem essa forma de ensinamentos e nesse processo de conscientização, não digo nem de conscientização, que busque saber que na verdade é a doutrina espírita. Porque muitas pessoas às vezes confundem a doutrina com outros parâmetros que não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo é único, né? Foi codificado por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, na França, no século XIX. E outro dia eu estava aqui fazendo, inclusive, a nossa live, e alguém entrou aí e falou assim: fariseu, né? Mas eu estou contando isso não que tenha me incomodado, mas o tanto que às vezes a gente está nessa sintonia do bem e às vezes algo desperta para poder tentar te quebrar essa sintonia. E a grande verdade é que quanto mais calma a gente pede para Deus, mais para a espiritualidade, quanto mais a gente busca sintonia com Jesus, mais percalços, mais desalentos, muitas vezes, ou até desaforos, nós vamos ouvir e vamos ser testados todos os dias. E nesse teste, a gente vai aprendendo a conviver com aquilo que chamamos de contraditório, aquilo que não concorda com aquilo que a gente está expondo. E a gente precisa aprender, nós precisamos aprender a conviver com isso, sem tentar forçar uma barra desnecessária, porque cada um ao seu momento. Vou convidar vocês agora que já entraram, Marcos, Tereza, Lúcio, Cláudio, Robson, todos vocês que estão adentrando aí na live, eu vou convidar para que você feche seus olhos e que a gente possa fazer uma oração a Deus, pedindo a sua proteção,
para que a gente, e inclusive, autorização dos nossos irmãos para que a gente possa iniciar esta live. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos pelas pessoas que estão nos acompanhando, agradecemos por aquelas que ainda vão adentrar esta rede social do TikTok. Queremos agradecer pelo dia, pelo momento de paz, por esta noite, agradecer pelos dias passados, agradecer pelos nossos familiares e, ao mesmo tempo, pedir em prol de todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Que Jesus continue iluminando os nossos pensamentos, que a espiritualidade amiga nos dê uma forma melhor de compreender e aprendermos a discernir todas as coisas que nos são, seja de maneira intuitiva, seja de maneira orientativa, seja, ó Pai, de qualquer forma, que a espiritualidade possa trazer a nós não somente a paz e a serenidade, mas também a possibilidade de mudarmos a cada dia em nossas vidas. Mudarmos para melhor como ser, pensando no próximo, aceitar as diversidades da vida e assim dar sequência a essa oportunidade que era a vida neste plano terrestre. Obrigado, graças a Deus e que assim seja. Gente, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o Consolador Prometido. No capítulo 14 do livro de João, na Bíblia, do Evangelista, Jesus ele volta e diz o seguinte: se me amais e guardares os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Consolador, outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Isso está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 15 e 16. O Espiritismo ele é evangélico, porque ele, além de ciência e filosofia, ele também é religião. E nessa tríade de ciência, filosofia e religião, há dentro da compreensão, quero mandar um abraço para o André Braga, que está nos acompanhando, pelo Afonso Marques, a compreensão de que, a partir do momento que o Espiritismo ele traz a mensagem de João, dita por Jesus aos seus discípulos, ele diz: olha, vou pedir a ele que para que fique eternamente convosco o Espírito Consolador. Mais embaixo nós podemos ler, mais seguindo, aliás, nós podemos ver um texto que diz o seguinte: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Quem disse isso foi Emmanuel, no livro O Consolador. E ele disse, Emmanuel foi o mentor de Chico Xavier aqui na Terra, e ele traz com bastante clareza o que é o Consolador Prometido. Segundo Emmanuel, o Consolador Prometido é o Espírito Consolador que Jesus nos prometeu.
que prometeu que não nos deixaria órfãos, e trouxe a nós este Consolador. Vejam bem, se nós, naquela época, não tínhamos compreensão de certos ensinamentos ditos por Jesus, trazido pelo Mestre Jesus, e ele diz lá que nós teríamos então um Consolador que ficaria conosco para nos explicar melhor aquilo que Jesus tinha dito àquele povo através de parábolas no seu ministério. Poderia pairar a dúvida de dizer assim: não, mas peraí, por que Jesus não ensinou completamente, não fez esses ensinamentos de uma forma completa? Precisou ouvir os Espíritos para fazer. Comigo é muito claro. Deixa eu arrumar essa cadeira aqui que eu estou ficando todo. É muito claro, quando nós, observarmos de uma maneira bastante serena, de que aquelas pessoas ali não tinham condições, primeiro, de compreender com clareza aquilo que o Mestre estava ensinando. Eram ensinamentos para um povo ainda, digamos, infantis ou atrasados, não tinham conhecimento das coisas espirituais, da ciência e da filosofia que nós temos hoje para compreender. O Espiritismo ele vem com esta missão e ela é a chave do auxílio que se explica de modo fácil. Olha, o que se explica? Primeiro, a morte não existe. Segundo, nós não estamos sozinhos. Terceiro, Jesus veio e ensinou e continua despertando o coração das pessoas. Jesus mesmo disse que não veio destruir a lei, mas veio dar-lhe execução desta lei. Falar de religião, às vezes, é muito difícil porque mexe com a tradição e com a concepção já enraizada nas pessoas desde da sua infância, praticamente desde que aqui chega ao planeta Terra. Uns, no Brasil, por exemplo, nós temos uns são católicos, outros são evangélicos, uma grande maioria. E dentro dentro principalmente dos evangélicos, há uma ramificação pentecostal, neopentecostal, tradicional e tudo mais. No Espiritismo, há também algumas confusões. Por exemplo, o termo Espiritismo foi um termo utilizado por Kardec para definir a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. E aí vem, então, o espiritualismo, que são aquelas religiões que têm todo o nosso respeito, que são de matrizes afro, outras que são reunião e confluência de todos esses ensinamentos, e que não é espiritismo. O espiritismo é a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, mas baseada todos os seus ensinamentos na figura, na pessoa de Jesus Cristo. Cristo desenvolveu uma forma, uma pedagogia para nos esclarecer várias coisas. Se formos mais adiante, diz o seguinte: o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual se explica de modo fácil. O Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe provimento, dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve completamente e explica os termos claros e para toda gente,
O que foi dito apenas sob forma alegórica, como bem eu disse, vem cumprir nos termos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, nós espíritas e aqueles que não são, que não precisam ter medo do Espiritismo, até porque o Espiritismo bem como eu disse, é uma tríade entre religião, ciência e filosofia. A religião, como eu já disse em outras lives, ela é uma palavra que quer dizer religar, ligar o homem a Deus. A ciência, sem a ciência, não se explica certos chamados fenômenos da religião. Vejam bem, deixa eu ver se eu acho aqui um copo com água que eu trouxe aqui, que hoje estou com a garganta um pouco problemática, mas não se explica. A ciência é preciso para que se explique certas situações, certos fenômenos da própria religião. Porque a religião cega sem a ciência acaba trazendo fanatismo. E esse fanatismo é prejudicial, porque o fanatismo é crer naquilo que não tem lógica, ou tem a lógica, mas é ilógico em alguns momentos, e acaba-se sendo uma possibilidade dentro daquilo que se compreende. E a filosofia é a transformação de vida. Nós, dentro desses três aspectos, ciência, filosofia e religião, constitui esse triângulo, que não deixa de ser um triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta por suas próprias bases e que prepara a humanidade do presente para a vitória suprema, o amor e a sabedoria. Quando estamos falando em espiritismo, nós não estamos falando meramente de uma religião que foi criada por alguém. Não. Muitos querem colocar a Kardec como fundador da doutrina espírita. Não, Kardec é um codificador. Era um homem extremamente inteligente. Veio com a missão de fazer dessas revelações de Cristo em sua codificação respondida pelos Espíritos. E o Kardec usou o seu método pedagógico para poder, então, escrever o Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e, enfim, o Livro dos Médiuns e o Pentateuco espírita. Mas não é uma criação de mais uma religião, mas o despertar da consciência de cada um de nós. Aqui, mais seguindo adiante, diz assim: não será justo em nosso movimento libertador de vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Olha bem, a ciência, ela estuda. Não temos tanta curas através de vacinas, não temos tantas curas através de remédios, curas de doenças. Não temos tantos avanços em nossa humanidade através da ciência. Então ela estuda, ela vai estudar as formas de poder fazer com que o homem melhore em termos de saúde mental e emocional. A filosofia é uma forma de esclarecimento. É uma maneira dentro da doutrina espírita da pessoa se fazer um
uma autoavaliação de si mesmo, uma introspecção da sua vida. E a religião, ela sublima, é a busca deste vazio que muitas vezes existe nas pessoas, e ela preenche. Então a ciência estuda, a filosofia esclarece e a religião, ela sublima. E as coisas de Deus são sublimes mesmo. Tem algumas correntes que pensam não, que dentro dessa frieza que deve ser as coisas, dentro do que é a normalidade, do desencarne, da reencarnação, das pessoas que estão no mundo espiritual hoje, que não estão no mundo físico. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de Jesus, que também não veio fundar uma religião, ele veio apresentar-nos a forma melhor de superarmos aqui essa vida terrena, de uma forma que, para que busquemos a evolução, e nos trouxe todos os antídotos, então, todas as orientações de que forma poderíamos melhorar como ser espiritual. Porque somos espíritos, gente. Nenhuma matéria física, mas somos espíritos. E digo para vocês o seguinte, que dentro desse procedimento da sublimidade da religião, que o Brasil é um país que tem esse sentimento religioso, e o Brasil é o país que tem mais espíritas no mundo, e nós precisamos ver as pessoas dentro dessa... que às vezes a gente só vê as pessoas de forma negativa, que nada presta, que a humanidade não presta, que as pessoas estão perdidas, que nada vai dar certo, e aquela negatividade. Não. Todos nós temos sim formas de melhorar. E a missão aqui do Espiritismo é esse. Não é você ou eu acharmos, por conhecermos ou por lermos alguma coisa, ou trazermos alguma coisa sobre a doutrina, acharmos que pronto, acabou. Nós precisamos divulgar a doutrina espírita. Nós precisamos levar às pessoas essa consolação que chegou até nós. Quantas mães choram hoje a perda de filhos? Para nós espíritos não é perda. Como é que fala? Não é nem distanciamento. É uma coisa momentânea entre o mundo espiritual e o mundo físico. O Espiritismo, ele vem nos mostrando as anomalias que existem na Terra. Guerras, confusões, mortes, desigualdades. E essas anomalias, o que o Espiritismo diz, olha, são formas que nós temos de poder evoluir. Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Ele adotou, na verdade, o seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas ele, ouvindo os espíritos, disse que em uma de suas vidas, ele foi um druida, e seu nome era Allan Kardec. Ele assumiu esse pseudônimo até para que se evitasse naquela época tanta confusão e tanta perseguição como ele sofreu. Então seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Ele nasceu na França em 3 de 10 de 1804, às 19 horas, em Lyon. Ele era de família católica tradicional. Seu pai distinguiu-se na magistratura e na advocacia. Chamava-se Jean Baptiste Antoine Rivail. E sua mãe, Jeanne Louise Duhamel. Desde a primeira juventude, Kardec passou a dedicar ao estudo de ciência e filosofia. Então, Kardec ele já tinha esse estudo de ciência e filosofia e ele simplesmente utilizou desses instrumentos que tinha. A partir do momento que ele teve o contato com os irmãos da espiritualidade, ele então mudou a sua vida. Publicou várias obras. Na concepção espírita, que muitas pessoas perguntam, no Livro dos Espíritos pergunta-se o que é Deus. Não pergunta quem é Deus, nem quem foi Deus. Pergunta o que é Deus. A resposta é dada que Deus é o princípio inteligente e causa primária de todas as coisas. Mas Deus, do seu, dos nossos corações, mesmo que haja uma abstração, uma falta de entendimento do que é Deus em sua plenitude para cada um de nós, mas como nós pararmos para pensar que é um princípio inteligente, que é a nossa causa primária, a centelha divina de cada ser vivente neste plano, todos têm a centelha divina de Deus. Eu vou ler um trecho do livro de Lucas. Lucas também escreveu uma narrativa evangélica. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então aqui nós vamos falar no livro de Lucas, que diz o seguinte: respondeu ele, Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Seguindo dentro dessa característica do que o que é Deus para nós, no entendimento do estudo daquilo que compreendemos, da nossa pouca compreensão ainda do que seja Deus, no livro dos Espíritos diz claramente: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí vem a pergunta: onde é que nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? A resposta nos é dada pelos Espíritos num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo. O que não é obra do homem é a vossa razão responderá. Gente, o que é a nossa obra? Nós conhecemos vários engenheiros, cientistas, advogados, médicos, e tantas outras profissões que tem no planeta Terra. Somos um ser átomo, célula, moléculas e órgãos. Aí está a ciência. Mas para que a gente viva neste plano, existe uma causa. Isso independe do conceito religioso. Lá na Gênesis nos diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele e soprou
soprou-lhe as narinas e ele se transformou em ser vivente, em alma vivente. E nós, no nosso entendimento da doutrina, se Deus é a inteligência suprema, ser incriado, que não foi criado por ninguém, responsável por tudo e por todos, por aquilo que conhecemos e por aquilo que não conhecemos ainda. E passamos então nesta interrogação da doutrina como ciência, filosofia e religião, e vemos então a presença de Deus com a inteligência suprema. Dar um adendo aqui que muitas pessoas têm concepção errada do que é a doutrina espírita. E tudo que estou falando aqui é sobre a doutrina espírita. Não é invenção, são mensagens trazidas por nossos irmãos da espiritualidade. E às vezes as confusões que se fazem de conceitos religiosos coloca a doutrina como uma coisa. Outro dia eu ouvi um padre falando. Vocês sabem que nas casas espíritas existe um trabalho de cura, de atendimento. O espiritismo tem como base a caridade, Deus como inteligência suprema, a caridade, o amor ao próximo, a comunicação com os irmãos que já partiram, irmãos e irmãs, né, que já partiram para o mundo espiritual. E dentro dos centros tem aquele trabalho chamado trabalho de cura. Como tem nas igrejas que fazem cura, como tem a doutrina, tem um tratamento espiritual. Porque muitas vezes as pessoas acham que basta sarar o corpo, curar o corpo. Nós somos, uma hora nós vamos fazer uma live sobre isso, somos corpo, perispírito e espírito. É preciso que a gente trabalhe para curar o nosso espírito, a nossa alma. Porque quando a doença vem ao corpo, já passou por esses estágios. É a depressão, que às vezes vem, que é uma doença da alma. Muitos vão para o suicídio, outros vão para o álcool, para outras drogas, fugindo. Outros vão para a violência, outros vão para o sexo, para a depravação. Nas casas espíritas há um trabalho de cura, tratamento espiritual, porque não trata somente o corpo, mas também trata o espírito. E outro dia eu ouvi alguém dizendo, um bispo aí, um frei, nada contra ninguém, ele disse que para as pessoas não irem ao centro espírita fazer o tratamento, e alguém perguntou, mas lá tem pessoas que foram curadas. Ele fala, não, mas o diabo também cura. Gente, é uma falta de sensibilidade espiritual. Achar que nós, espíritas, primeiro que nós não acreditamos na tese do diabo. Isso é outra história. E segundo, que o que a gente busca fazer é nos melhorar a cada dia, nos burilarmos, através das mensagens dos nossos irmãos espirituais, através da conscientização dos nossos verdadeiros valores que não são materiais. Deus, como inteligência suprema,
Ele é soberano, único, eterno, imutável, onipotente, soberano, justo, bom, infinito em todas as perfeições. E não pode ser diverso disso. Está no livro A Gênese, de Allan Kardec. Vou repetir. Deus é, pois, inteligência suprema, soberana e único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo, bom e infinito. Essa é a concepção do Espiritismo. Como dentro das casas, o que é nos ensinado é justamente isso. Que a doutrina espírita é uma ciência, uma doutrina, ciência, filosofia e religião. A ciência estuda a religião, a filosofia, a ciência estuda, a filosofia nos aprimora e a religião sublima. Não a nós, a religião nos melhora, mas sublima mais a interpretação da própria doutrina. Vou fazer uma pequena leitura aqui de uma historinha, antes de encerrar esta live, para que fique esta reflexão para todos nós. A existência de Deus. Na próxima live nós vamos falar de Jesus. Mas vamos falar aqui da existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que orais com tanta fé? Como sabeis que Deus existe, quando nem ao menos sabe ler? O crente, aliás, o fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Aí ele perguntou aquele homem: como assim? Indagou o chefe, admirado. O servo humilde explicou-se: quando o senhor recebe uma carta da pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Respondeu o senhor: pela letra. Falou novamente o servo: quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passo de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimejando, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Meimei. Gente, é simples. Para acreditar na existência de Deus, independe da religião que você professa. As maravilhas que Deus dá ao mundo, agora mesmo eu estou respirando aqui oxigênio.
bate o meu coração músculo. Estou aqui através de ondas invisíveis da internet, chegando a todos que estão nos acompanhando. O homem, em sua tecnologia, avançou e desperta a cada dia os seus conhecimentos, mas Deus é tudo. E como aquele servo respondeu que não precisava saber ler e escrever para acreditar em Deus, em virtude dos seus sinais, a doutrina espírita traz como base a coluna imutável da doutrina, a crença na existência de Deus, Supremo Deus, princípio inteligente. Fica aí, na próxima live nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Mas eu quero convidar vocês, aquele que queira e que possa, para que pegue um copo de água, a gente aguarde um momento, para que a gente possa encerrar essa live com a oração. E fazendo, inclusive, pedindo aos nossos irmãos da espiritualidade a fluidificação da água, para que através dessa fluidificação possa trazer a cura para todos os nossos males físicos, emocionais e espirituais. Dizer para você nesta noite que às vezes está passando por algum problema, feche seus olhos. As provações, elas não são eternas. Ela vai passar, pode ter certeza. Todos nós viemos a este mundo e passamos por várias provações. Ninguém está livre de passar por provações, mas elas não duram para sempre. E o Supremo Deus, princípio inteligente de tudo, não dorme. Pode ter certeza disso. Nossos irmãos da espiritualidade nos auxiliam. Jesus nos ensina a cada dia. E a doutrina espírita tem essa missão de levar a consolação, ser a doutrina consoladora da paz, da fraternidade universal. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer nesse instante por esses minutos que tivemos aqui de reflexão, buscando, ó Pai, o entendimento das coisas espirituais. Falando dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, e queremos pedir, ó Pai, que envie seus anjos, irmãos da espiritualidade amiga, que traga dos laboratórios espirituais o remédio necessário para essas águas, para a cura de todos os nossos males. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. E que assim seja. Fiquem com Deus todos. Até a próxima.